fala. Provérbios, capítulo 30, do verso 7 ao 9. Quero convidar a igreja para lermos juntos. Provérbios, capítulo 30, do verso 7 até o verso 9. Leitura em uníssono. Vamos lá. 2 coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Mais uma vez, vamos orar. Querido Deus, fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. Cada irmão, irmã que deixou a sua casa, veio até esse lugar para louvar o Teu nome, também veio, Deus, para ser alimentado pelo Teu Santo Espírito. Por isso eu clamo, Deus, que o Senhor me use nessa hora e que a mensagem do Senhor seja exposta com fidelidade. Nós oramos assim no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Gordon MacDonald, ele escreve um livro com o título Organize o seu mundo privado. Às vezes nós temos o hábito ou temos a nossa mente focada em colocar em ordem tudo aquilo que faz parte do nosso mundo exterior. Nós nos preocupamos com a casa, nos preocupamos com as coisas do trabalho, nos preocupamos com a escola do filho, temos a nossa mente voltada quase todo o tempo para mantermos as coisas externas debaixo de um controle. Mas quando nós falamos sobre o mundo interno, sobre a nossa realidade do coração, às vezes nós tratamos com certo desprezo, ou não damos tanta atenção como deveríamos. E esse livro, ele nos chama a atenção porque o convite que ele faz é para olharmos para dentro de nós mesmos e tentarmos organizar a nossa intimidade, o nosso coração, o nosso eu, para depois nós organizarmos as coisas externas baseado em critérios que nós já estabelecemos dentro da nossa alma. E aí ele vai dizer sobre 5 setores que nós devemos nos atentar para colocar em ordem no nosso mundo interior. O primeiro que ele diz é a nossa motivação. Quando você olha para dentro de si, você precisa identificar quais são as suas motivações para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Depois ele vai dizer acerca do tempo, como você tem gasto o seu tempo, ou seja, a sua agenda ela está pautada priorizando o que na vida. Ele vai dizer a respeito da questão intelectual, e aí quando ele fala do intelecto, é exatamente acerca daquilo, do nosso raciocínio, do que nós estabelecemos como sendo importante para a nossa caminhada. E ele fala de espírito, e quando ele trata do espírito, é como está a nossa relação interna com Deus. E por último, ele vai falar da paz sabática, e talvez a paz sabática nos chame um pouco mais a atenção. Ele vai dizer que Deus criou o mundo em 7 dias e no último ele descansou, e quando nós olhamos aquele descanso de Deus ali no 7º dia, Deus diz que nós devemos também, da mesma forma, descansar um dia, trabalhar 6 e descansar 1, é essa ordem que Deus estabeleceu para nós, e ele então vai dizer que esse dia sabático precisa ser um dia de paz para você reavaliar as suas questões do coração, como está a sua vida, os seus valores, a sua motivação, o seu tempo, o seu intelecto, o seu espírito. E aí, para fazer isso, nós precisamos rogar para que Deus nos dê da sua sabedoria. Nós não vamos fazer uma avaliação adequada da nossa existência, do nosso coração, se nós não tivermos o auxílio de Deus, e por isso Ele nos deixou a sua palavra. E na palavra de Deus nós temos muitos homens que foram considerados como sábios. Dentre esses homens nós temos Salomão, que escreve a maioria desses capítulos do livro de Provérbios, mas agora chegando no final nós temos alguns outros sábios. 1 Reis capítulo 4 versos 30 e 31 já nos fala que haviam outros sábios em Israel, e quem escreve esse provérbio é um sábio chamado Agur, que era filho de Jaque. Agur, ele está
nesse capítulo 30, descrevendo no começo dele, acerca da grandiosidade de Deus. Nós temos aqui um sábio que era piedoso, que tinha o seu coração consagrado ao Senhor, e ele demonstra essa consagração no versículo 2 e 3, mostrando que a vida do homem sem Deus é uma vida estúpida, é uma vida sem sentido. Depois ele vai nos ensinar que tudo que nós observamos ao nosso redor está no controle de Deus. Olhamos para as estrelas, olhamos para toda a criação e percebemos as digitais de Deus em tudo, e ele se impressiona com essa grandeza de Deus. Depois ele vai falar que a palavra de Deus é a proteção para todos aqueles que confiam no Senhor, para todos aqueles que esperam no Senhor, e aí então, após enaltecer a grandeza, a soberania de Deus, ele começa uma oração de petição. Meus amados, a palavra de Deus é fantástica, porque se você observar a estrutura da oração de Agur, e você, ao ir para o Novo Testamento, no Sermão do Monte, quando Jesus ensina a orar, nós perceberemos que é a mesma estrutura. Quando Jesus nos ensina a orar, primeiro você tem a primeira parte da oração, ela está voltada para Deus, para a glorificação do nome de Deus, para a santificação do nome de Deus, e depois para as petições. E quando nós olhamos aqui nesse capítulo, a estrutura é a mesma. No primeiro momento, Agur eleva o nome de Deus, glorifica o nome de Deus, e depois ele pede algo para Deus. E é exatamente essa parte que eu quero tratar com vocês hoje à noite, a oração que Deus quer ouvir. Esse é o tema, a oração que Deus quer ouvir. Eu não sei se você tem alguém, provavelmente não, só isso acontece com as pessoas lá fora, que quando vem falar com você, essa pessoa gera uma predisposição ruim em você. São pessoas que às vezes têm um assunto muito chato, e você diz, lá vem o fulano, e eu já sei exatamente do que ele vai falar, ou a fulana, e isso já gera uma predisposição negativa em você de ouvir aquela pessoa. Ou às vezes tem assuntos que nós não gostamos de tratar, assuntos que nós fazemos questão de cortar. Meus irmãos, assim também acontece com Deus. Não pense que Deus se agrada de toda a oração. Às vezes achamos que só pelo fato de estarmos orando, Deus já está recebendo a nossa oração. Não, existem critérios para Deus receber a nossa oração. E Agur vai nos ensinar aqui alguns critérios da oração que Deus quer ouvir de nós. Deus deseja atender os nossos pedidos, mas Deus deseja atender esses pedidos quando nós organizamos a nossa vida de acordo com a sua vontade. Talvez esse seja um dos princípios mais importantes para as nossas orações. Porque o nosso coração tem uma tendência natural de ir na direção de Deus com uma lista de coisas que nós observamos como sendo boas para nós. Então nós chegamos para Deus e falamos, Deus, eu vejo que para a minha vida ficar melhor, eu preciso disso, isso precisa ser mudado, eu quero que o Senhor acrescenta isso, e nós estabelecemos para Deus o que nós queremos, e não perguntamos para Ele o que Ele quer da nossa vida, o que Ele espera da nossa vida, ou qual o plano dEle para a nossa vida. Agur vai nos ensinar que a nossa vida precisa estar enquadrada na vontade dEle, e é essa a oração que Deus ouve, a oração daqueles que se aproximam dEle, e como Jesus Cristo também nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade. Por que nós percebemos na primeira parte do texto, no versículo de número 7, que Agur está buscando a vontade de Deus? É raro alguém com um projeto que se estende por toda a vida. Nós vivemos uma geração, ou estamos num momento, principalmente a nossa juventude, num tempo que nós chamamos de geração Y, é uma geração que não tem paciência para esperar, é uma geração que adquiriu tudo com muita facilidade. Meus queridos, muitos aqui vão recordar da sua história e vão identificar o quanto tiveram que ralar para conseguir alguma coisa, ou algum sonho, algum projeto se concretizar. Às vezes demorou anos. Estava num retiro semana passada dos jovens da igreja do Rio, falando sobre isso, o tanto que a geração passada, para ter uma bicicleta, era um projeto familiar. Era um projeto familiar. Vai ter que esperar até o Natal. Hoje, ninguém quer bicicleta. E o que quer na hora. Existe um imediatismo, um desejo de satisfação rápida, momentânea,
que parece que não tem mais nada difícil, está tudo fácil, é tudo muito simples. Sabemos que a realidade não é essa. E às vezes essa geração não faz projeto a longo prazo, ou nem a médio. Talvez nós temos dificuldade de fazer projetos a médio prazo. A oração de Agur, nós percebemos que ele tem um projeto que é para a vida toda. Olha o versículo de número 7, novamente, ele diz: 2 coisas eu te peço, não mas negues antes que eu morra. Ele está apresentando para Deus um projeto que ele deseja para a sua vida toda. E eu faço uma pergunta para você hoje à noite: qual é o projeto da sua vida? Eu não estou perguntando qual o seu próximo passo profissional. Eu não estou perguntando qual o seu próximo passo na academia. Não estou perguntando qual o seu próximo passo familiar. Eu estou perguntando qual é o seu projeto de vida. Se você tivesse um papel e uma caneta na mão e eu sugerisse você para escrever numa frase qual é o seu projeto de vida, o que você colocaria? O que você quer fazer antes que você morra? O que nós percebemos aqui em Agur é que ele tem um projeto de vida. Ele tem um projeto que se estende a todos os dias da sua existência. E ele clama para Deus: Deus, eu vou te pedir uma coisa e eu não quero que o Senhor me negue. Meus queridos, só tem uma coisa que a gente pode pedir para Deus e Deus não vai nos negar. O que é? A vontade dEle. A presença dEle. Ele mesmo. Agur, ele sabe que o que ele está pedindo é alguma coisa que Deus vai concordar com ele, porque o que ele quer é que a vontade de Deus seja feita na vida dele todos os dias da sua existência. Não é um pedido momentâneo. Ele está organizando o seu mundo interior. Ele está talvez no dia da sua paz sabática, no dia em que ele separa para poder refletir a respeito dos seus valores internos, das suas prioridades. Ele está checando quais são as ânsias do seu coração, ele está reavaliando os seus projetos, e enquanto ele faz isso, ele se volta para Deus e diz: Deus, eu tenho um projeto para a minha vida, e eu quero que o Senhor concretize esse projeto antes que eu morra. Ele acredita que o seu projeto de vida é valioso, e você acredita que o seu projeto de vida é valioso? Os seus dias, as suas horas, os seus minutos estão sendo gastos com o quê? Está valendo a pena? A sua construção é uma construção que coincide com a vontade de Deus? Você tem plena convicção de que Deus está no projeto com você? E quando você olha para o seu futuro, a oração que você tem feito é a mesma que Agur está fazendo aqui? Deus, eu quero que o Senhor responda e me dê aquilo que eu vou te pedir. E aí nós temos então os pedidos. Deus deseja atender aos pedidos de quem anseia pela coerência. Em primeiro lugar, Deus deseja atender os pedidos de quem organiza a vida de acordo com a vontade dEle. Por isso que Agur está tão convicto do que ele pede. Em segundo lugar, Deus deseja atender aos pedidos de quem anseia pela coerência. E por isso ele diz para Deus: Deus, não me deixa viver nem na mentira, nem na falsidade. E aí, meus irmãos, quando nós observamos essa palavra mentira aqui no texto, ela pode ser traduzida também como: Deus não me deixa ter uma vida vã. E aí nós, mais uma vez, podemos checar esse termo lá nos escritos de Salomão, especialmente em Eclesiastes, quando Salomão vai dizer a respeito de uma vida vazia, de uma vida cheia de vaidades, de uma vida como uma bolha de sabão, que não tem sentido nenhum, que não tem porquê estar atravessando aqui os dias na terra. E o que Agur pede para Deus é para que Deus o livre disso, de uma vida mentirosa, de uma vida que não vale a pena ser vivida. Agur não quer correr o risco de envelhecer e chegar lá no final, olhar para trás e dizer: não valeu a pena, como tantas milhares de pessoas chegam a essa conclusão quando estão perto ou próximos da morte. Eu me lembro de um livro do John Piper, que ele fala: não jogue a sua vida fora. E aí, numa das frases do livro, ele vai dizer: olha, muito cuidado com o que você está fazendo hoje com a sua vida, porque vai chegar o dia que você vai sentar numa cadeira de balanço e vai ter que responder a pergunta: será que valeu a pena? Será que valeu a pena as escolhas da juventude?
Será que valeu a pena as escolhas familiares? Será que valeu a pena as escolhas que você fez para o seu filho? E para não correr o risco, busque a vontade de Deus. E Agur está preocupado, ele não quer que a sua vida seja construída numa mentira. Ele deseja encher a sua existência de significado. Por isso ele precisa de coerência entre a fé que ele professa e a vida no dia a dia. Meus amados, a nossa espiritualidade não pode ser um setor exercido apenas no fim de semana. Tudo na nossa vida precisa ser marcado por uma espiritualidade onde a presença de Deus se faz. Agur deseja que Deus o sonde, como Davi pediu para Deus também no Salmo 139, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Esta é a oração de Agur e precisa ser a oração do povo de Deus hoje à noite. Meus irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor para que sonde os nossos corações e nos ajude a identificar se na nossa alma está ocorrendo uma incoerência que Deus não suporta, incoerência que Jesus Cristo apontou na vida da liderança religiosa da sua época, escribas e fariseus, e Jesus utilizou dos salmos que dizia, Isaías também fala sobre isso, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nunca se esqueça que o seu coração é enganoso, e ele vai querer convencer você de que está tudo certo. Por isso que você precisa preocupar-se com o seu mundo interior e checar se não está havendo aí dentro incoerência. Quando Jesus Cristo encontra com aquela mulher samaritana em João 4, aquela mulher pergunta para Jesus aonde se deve adorar, em qual dos montes se deve adorar, e Jesus diz para a mulher, eu não estou preocupado em qual igreja você frequenta, se é presbiteriana, batista ou Assembleia de Deus, importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. E quando Jesus dá essa resposta para aquela mulher, Jesus está dizendo, importa que os meus adoradores tenham coerência, que eles adorem no templo, mas que eles também adorem o tempo todo nas suas profissões, nas suas famílias, por onde eles andam, que seja uma vida marcada por um culto constante a Deus. Essa é a preocupação de Agur. Deus não está interessado numa estrutura religiosa bem ornamentada, mas desconectada da vida que Deus pode oferecer. Corremos o risco de adorar ao Senhor somente no domingo e durante a semana servirmos outros deuses. E meus amados, o nosso coração, ele tem uma tendência enorme para se prender a ídolos, criar elementos, instrumentos para ser cultuado. E precisamos então olhar para dentro de nós mesmos e checar se nós não estamos amando outras coisas mais do que a Deus. Precisamos checar o nosso coração para ver se nós realmente não estamos nos atentando a valores desse mundo e sobrepondo esses valores em relação ao nosso amor para com Deus. E é por isso que Deus deseja atender aos pedidos de quem se satisfaz no suprimento dele. Deus deseja atender aos pedidos daqueles que buscam a sua vontade. Deus deseja atender aos pedidos daqueles que buscam uma vida coerente. E Deus deseja atender aos pedidos daqueles que buscam nele a satisfação do seu suprimento. E aí nós temos os versos 8 e 9, aonde de uma maneira poética, Agur vai dizer para Deus, Deus, eu não quero muito. Meus amados, quem faz uma oração dessas? Quem faz uma oração dessas? Deus, não me dê muito. Imagina, a oração de tantos, e talvez até a nossa, e muitas vezes, em muitas situações, ou em muitos momentos, Deus me dê mais, eu preciso de mais. Se fôssemos fazer uma enquete aqui hoje à noite, né? Você acessando o seu extrato do banco, e aí nós perguntaríamos, e aí, está precisando de mais? Talvez a maioria ia dizer, estamos precisando de mais. Existe uma sensação de que está pouco, muito grande entre nós, está sempre aquém daquilo que poderia estar, não é assim, meus irmãos? Está sempre menos do que aquilo que deveria estar. E quando nós construímos esse raciocínio,
O que Agur vai mostrar para nós é que tem alguma coisa descompassada na nossa espiritualidade. Porque quem é crente nunca está aquém do que deveria estar. Porque quando eu e você falamos que o que nós temos está aquém do que deveria estar, nós estamos dizendo que Deus não está cuidando bem de nós. Ah, pastor, mas é porque o senhor não sabe como é que está a minha situação no banco. Provavelmente não é responsabilidade de Deus ter chegado na situação que está. Muito provavelmente. E Agur vai dizer que nós precisamos nos atentar para o fato de que Deus é aquele que nos supre em todas as coisas. Agora, isso não deve gerar em nós acômodo, ou não deve gerar em nós tranquilidade. Ah, Deus vai suprir? O Senhor dá aos seus enquanto dorme? Era tudo o que eu precisava ouvir. Vou dormir e esperar. Não, isso é palavra de preguiçoso. E o livro de Provérbios trabalha com ênfase à preguiça. Se você, talvez seja um dos principais temas do livro de Provérbios. Vou citar um, capítulo 6, versículo 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Nós fomos chamados para trabalhar. Você descansa um dia, os outros 6 trabalham, e muito. Então nós fomos separados e Deus nos ensina na sua palavra que todo aquele que trabalha vai ter o seu sustento. Agora, nós temos que aprender a depender de Deus, descansar o nosso coração em Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos garante que nenhum justo vai ver a sua descendência mendigar o pão. Quem fala isso é o salmista no capítulo 37, versículo 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha que interessante, eu fui moço, mas agora eu sou velho. Eu estou falando como alguém que tem experiência. Eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Quantos pais não estão aqui hoje à noite, ou talvez nos assistindo pela internet, preocupados com a situação financeira dos filhos? Como os meus filhos vão ficar? Como eles vão se sustentar? Se apegue a esse texto. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Por outro lado, meus irmãos, não há problema nenhum nas riquezas. Nenhum. A Bíblia nunca aponta as riquezas como um problema em si. O problema está no nosso coração. A dificuldade é acerca do quanto nós valorizamos as nossas posses. Presta atenção. Isso independe do tamanho do seu patrimônio. Tem gente que tem pouco, mas se orgulha do que tem, porque tem mais do que aqueles que têm menos que ele. Orgulho, soberba, arrogância não tem classe social, meus irmãos. Existem pessoas que têm pouco, mas são orgulhosas, são soberbas e são arrogantes. Existem pessoas que têm muito e não se enquadram nesse perfil. Então, às vezes, ou muitas vezes, o problema não está no que nós temos, mas está em como nós tratamos aquilo que nós temos, o quanto você ama aquilo que você tem. Mas Jesus Cristo também nos chama a atenção para tomar cuidado em relação às riquezas, porque a riqueza, ela pode trazer algumas armadilhas. Ele diz em Mateus capítulo 6, verso 24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O texto está dizendo, vocês não podem ter riquezas? Não. O texto está dizendo, você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a um, ou você serve ao outro. Agur, então, ele ora para que Deus lhe dê o pão. Meus amados, é claro que esse texto foi escrito num momento, numa época em que as pessoas precisavam do pão e da vestimenta para sobreviver. Isso durou até pouco tempo, até 60 anos atrás, 40 anos atrás. É claro que haviam as classes sociais, mas não era
esse mercado, esse consumismo louco que a gente vive hoje. A impressão que nos dá é que nós temos uma lista para Deus de prioridades, que Deus nunca entrou numa relação conosco dizendo que aquilo que você acredita que é prioridade para Ele. Você ter que trocar o seu celular não é prioridade para Deus. O seu carro também não. A sua casa também não. Deus estabeleceu na sua palavra que Ele ia manter você com pão. Muito cuidado. Nós precisamos repensar, reavaliar o nosso sustento e aquilo que a gente acredita como sendo prioridade. E esse texto, o que Agur pede para Deus é: Deus, não me dê de mais, para que eu me esqueça do Senhor, e não me dê de menos, para que eu não tenha que furtar. Me dê o pão. Está faltando pão na sua casa? Você entrou aqui hoje sem saber o que vai comer amanhã? Se você entrou nessa situação, nós temos 40 diáconos para te ajudar. Você não vai ficar sem o que comer amanhã, porque Deus deixou o corpo dele aqui na terra para suprir as suas necessidades, e o corpo dele chama igreja. Por isso que o justo não mendiga o pão, porque o justo faz parte do corpo de Cristo. Agora, se você está desesperado, precisando mudar a sua TV, trocar a sua TV de 40 polegadas para de 52, nós não vamos poder entrar nesse projeto com você. E não é essa uma prioridade, uma necessidade que Deus está dizendo que vai suprir na sua vida. O povo no deserto recebeu o que de Deus? Recebeu o suprimento, o pão. Jesus Cristo, quando ora no Sermão do Monte, Ele promete o quê? O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Por que Jesus não orou: o pão nosso de cada dia nos dê hoje e nos garanta nos dias seguintes? Porque Deus, Ele quer manter a sua vida e Ele quer sustentar você hoje. E o que Deus sustenta e o que Deus mantém em você hoje é garantia do sustento, da manutenção e do cuidado dEle amanhã. Já chegamos aqui aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80 anos. Olha para a sua história. Você chegou até aqui. Qual dificuldade você tem de entender que Deus vai cuidar de você daqui para frente? Deus vai suprir as suas necessidades. Deus vai suprir você do alimento necessário. 1 Timóteo 6,6 vai nos ensinar então que uma vez que eu acredito que Deus vai suprir a minha vida, Deus vai me alimentar, Deus vai cuidar das minhas necessidades, eu preciso então ter uma vida marcada por contentamento. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Uma vez que eu entendo que todo o suprimento da minha vida vem de Deus, isso vai produzir no meu coração satisfação. Por isso, a Bíblia trata com seriedade a murmuração. Crente não pode murmurar e reclamar da vida. Porque se Deus prometeu o pão para você, eu te convido agora a olhar quanto mais coisas Deus tem te dado. Quanto mais coisas. E aí você tem que olhar para tudo aquilo que excede o pão e entender que são presentes que Deus tem distribuído para você todos os dias. Não há espaço para reclamação, não há espaço para insatisfação. A nossa vida precisa ser marcada pelo contentamento e pela alegria e pela certeza de que Deus cuida de nós. Salmo 34, versículo 10, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Agur, então, ele revela para nós o temor e o medo que ele tem de que as riquezas o afaste de Deus. O temor e o medo que ele tem da pobreza, o conduzi-lo para uma vida de furtos. E aí então, ele pede a Deus para que lhe dê apenas o necessário. Porque com o necessário, ele tem tudo. Porque ele tem Deus como centro da sua vida. Você com Deus e mais o pão de cada dia,
você tem tudo para a sua vida. Essa é a oração que Deus quer ouvir. A oração que Deus quer ouvir de você nessa noite é: Deus, eu quero somente o Senhor para a minha vida. Eu só quero o Senhor. Porque tendo o Senhor, eu sei que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Tendo o Senhor, eu não dependo de muito e nem de pouco, porque eu tenho o Senhor. E eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Por isso, quero concluir esse sermão convidando você para reorganizar o seu mundo interior de acordo com esse ensinamento do sábio Agur para nós. Quais são as motivações? Você tem dedicado o seu tempo para quê? O seu intelecto está cheio do quê? O seu espírito se move em busca do quê? E durante o seu dia sabático, você tem usado esse tempo para fazer o quê? O meu convite é para que você use esse tempo para reavaliar quais são os verdadeiros valores que enchem o seu coração. A oração que Deus quer ouvir é aquela que o prioriza sobre todas as coisas. Em decorrência desta prioridade, existe um projeto de vida, uma busca pela coerência e um cuidado para não amar coisas, objetos, pessoas e patrimônios mais do que a Deus. O convite de Deus para nós é que o amemos sobre tudo e todos e descansemos no cuidado dele, porque ele vai suprir as nossas necessidades. Ele vai nos manter. E nós temos um livro aqui, que é a palavra dele, que registra a história de milhares de homens e mulheres que confiaram nele e tiveram as suas vidas mantidas até o fim. E você também pode descansar, porque esse é o Deus que separou você para ser filho dele. Esse é o Deus que entregou Jesus para morrer numa cruz por você. E como Paulo argumenta em Romanos, se Deus, quando você ainda estava perdido, quando você ainda estava nas trevas, quando você ainda estava mergulhado no pecado, Deus deu o único filho dele para resgatar você daquela situação. Agora que você é filho dele, ele vai deixar de cuidar de você? Não vai. Deus cuida de você. Tranquilize o seu coração nele, descanse. Mas cuidado, não valorize coisas que Deus não valoriza. Não busque coisas que Deus não quer que você busque. Centralize a sua vida nele e você vai ver mudanças profundas e verdadeiras acontecendo no seu mundo interior. Que Deus te abençoe. Convido você a curvar sua cabeça. Quero te fazer uma pergunta. Qual tem sido o conteúdo da sua oração? Será que a oração que você tem feito é aquela que Deus quer ouvir? Você tem buscado as suas vontades ou a vontade dele? Você tem procurado uma vida de coerência? Você o enxerga como aquele que pode suprir todas as suas necessidades? O contentamento é uma marca na sua vida? Você está feliz com a sua situação financeira do momento? Você está tranquilo, descansado quanto ao cuidado de Deus sobre você? Você tem coragem de orar como Agur? Deus, eu não quero mais. Não quero que o Senhor me dê mais. Eu não quero riquezas, para não correr o risco de me esquecer do Senhor. Mas eu também não quero a pobreza extrema, para ter necessidade de furtar. Eu quero o Senhor. A oração que Deus quer ouvir do seu povo nessa noite é: nós te queremos, Deus, e somente o Senhor. Querido Deus, aqui estamos nós, às vezes como crianças mimadas, achando que merecemos mais, achando que está aquém daquilo que poderíamos ter,
e às vezes esquecemos de olhar o tanto que o Senhor tem nos dado. Querido Deus, nos ajude a buscar o Senhor como a prioridade máxima na nossa vida e a organizar toda a nossa existência buscando a Tua vontade, o Teu querer, que excede a todo entendimento, para que possamos orar uma oração que o Senhor deseja ouvir dos nossos lábios. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus.